Alô, meus queridos, graça e paz a todos. Amados, Atos capítulo 16, versículo 31. E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Amados, nós sabemos que a salvação ela é individual. Isso todo mundo sabe. Mas o que o apóstolo quis dizer, creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e todos de sua casa? Será que em todas as famílias acontece isso? Toda casa que tem um cristão, todos vão ser salvos? Será que é por aí mesmo? Bom, eu escrevi aqui no rascunho, só para não perder no raciocínio, que diz o seguinte: assim como diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 16. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Aqui o apóstolo falou, se ele quiser se apartar, deixe-o ir. Porque Deus nos chamou para vivermos em paz. Porque como sabe, nós não temos o poder de Deus para salvar o cônjuge, que é um descrente que se foi. Então aí vocês raciocinam, mas não é crer no Senhor Jesus Cristo será salvo todos de nossa casa? Então, meus amados, o que um cristão faz? Aqui o apóstolo falou para deixarmos ele ir. Não entrar em contenda, obrigá-lo a ficar do nosso lado. Porque ele é um descrente, ele resolveu se apartar. E o cristão? O que ele faz nesse exato momento? Ele ora, intercede, ele entende. O cristão, a parte que é cristã aqui, porque a parte que se foi é o descrente. Vemos também um outro exemplo, é sobre o rei Manassés. Manassés era o rei de Israel e depois teve seu filho Amon, também foi ser rei. Todos esses reis, tanto o pai quanto o filho, Manassés e Amon, foram totalmente idólatras. Manassés chegou a sacrificar seu próprio filho a um dos deuses. Então, a gente vê uma rebeldia. E nós encontramos aqui no livro de... Vou dar a lida para vocês aqui. 2 Crônicas 33, do versículo 1 ao 13. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Você vê só, Manassés aqui, ele aprendeu práticas de outras nações idólatras. Por isso que Deus sempre falou lá no início de tudo, estou levando vocês para a terra que emana leite e mel, mas vocês têm que aniquilar todos aqueles povos de lá. Deus é ruim, matar crianças, matar mulheres, porque iriam se contaminar com os pecados daqueles povos. Continuando aqui. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Ezequias foi um rei temente ao Senhor. Daqui a pouco nós vamos falar dele. Ergueu altares para os Balins e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos dois pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar seus filhos, mais de um, em sacrifício no vale de Ben-Hinnom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia, tudo que Deus odeia. E recorreu a médiuns e aos que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira de Deus. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e colocou no templo do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo em Jerusalém que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei meu nome para sempre. E não farei
os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer o que lhes ordenei em todas as leis, decretos e ordenanças, dados por meio de Moisés. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Então aqui nós podemos perceber, meus amados, que quando o rei ele partia para a idolatria, todo o povo era consumido pelas suas más obras. É o famoso fermento que fermenta toda a massa, que leviada toda a massa. É o mofo, é a lepra que se espalha. E o versículo 10 para terminar: o Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso, o Senhor enviou contra eles os comandantes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze, e os levaram para a Babilônia. Olha só, é o que Deus faz. Em sua angústia, ele, Manassés, preso com gancho no nariz, buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, e o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Ele orou, houve arrependimento. E o seu filho Amon? Vamos ver. O reinado de Amon, rei de Judá. Eu tinha falado que Manassés e Amon era rei de Israel, não, de Judá, tá? Só com uma correção. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, a semelhança do seu pai. Amon prestou culto e ofereceu sacrifícios a todos os ídolos que Manassés havia feito. Ele copiou o seu pai. Mas ao contrário do seu pai Manassés, não se humilhou diante do Senhor, antes aumentou a sua culpa. Então, meus amados, aqui nós vemos que Manassés sacrificou seus filhos aos deuses pagãos. Manassés fez tudo, fez com que o povo todo se contaminasse com a idolatria, com o pecado. Mas no final, Deus subjugou Manassés, colocou-lhe cativo, com um gancho no nariz, e na angústia de Manassés ele buscou o Senhor e ele se arrependeu realmente dos seus pecados, enquanto seu filho Amon não. Então nós vemos, crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, tu e tua casa. Aqui Manassés creu, mas o seu filho Amon não foi salvo. Então estamos entendidos, né? A salvação é individual. E quanto à oração, ao pedir ao Senhor, Deus vai nos dar tudo aquilo que a gente quer, desde que seja a vontade do Senhor. Uma pessoa que está numa segunda aliança não vai orar para Deus abençoar essa segunda aliança, que Deus não vai abençoar mesmo. Então nós sabemos aqui no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 22, diz o seguinte, vamos lá. E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Então, tudo aquilo que nós pedimos a Deus, nós temos a certeza que nós vamos receber, porque nós estamos fazendo tudo o que agrada ao Senhor. E mais aqui que eu separei, João capítulo 15, versículo 16. João 15, versículo 16. Vamos lá, meus amados? Achei. Versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Para que Deus nos escolheu? Para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então, nós cristãos vamos pedir o quê? A salvação. Que Deus deu o Espírito Santo aos nossos cônjuges. Deus deu o Espírito Santo aos nossos filhos. Mas o Manassés não pediu pelo Amon? Nós não sabemos se Deus colocou esse desejo no coração de Manassés. E tem mais aqui no livro de 4:3. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3. Diz o seguinte: quando pedem, não recebem,
pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. O que eu posso colocar aqui como exemplo? Pedir por motivos errados para gastar com os nossos prazeres. A pessoa está na segunda aliança. Ah, Deus, abençoa essa segunda aliança. Senhor, eu amo tanto esse meu cônjuge. Ah, o primeiro casamento não era de Deus, havia agressão. O primeiro casamento não era de Deus, ele me largou. Ou houve um adultério. Amados, Deus nunca vai abençoar essa segunda aliança. Mesmo que o primeiro cônjuge tenha sido uma pessoa má, uma pessoa idólatra, Deus nunca vai abençoar. Então, quando pedem, não recebem, pois pede por motivos errados. Pedir por uma segunda aliança é pedir por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então, meus amados, por aí a gente vê, nós temos que entender o que nós vamos pedir, se é de acordo com a vontade do Senhor. Aí nós podemos lembrar do livro que fala que o profeta de sua casa não faz milagres. Vou ler para vocês, está no livro de Marcos, capítulo 6. Vamos lá, vamos ver se eu acho aqui nessa marcação que eu fiz. Marcos, capítulo 6. Achei, acho que achei. Marcos 6, versículo do 4 ao 6. Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Aí vocês podem dizer assim: ué, então, eu vou fazer o quê? Se crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, tu e a tua casa? Mas se nós formos pregar o evangelho na nossa casa, eles não vão crer? O que nós vamos fazer? Vocês lembram que quando naquela passagem fala assim, ó, Deus colocou na gente o seu querer e o seu realizar de acordo com a tua vontade? Então nós vamos entender aqui, ó. Lembrem lá do rei Ezequias. O rei Ezequias recebeu a notícia do profeta Isaías que a doença era para a morte, mas o rei orou e Deus deu mais 15 anos de vida. Amados, Deus já havia decretado aqueles 15 anos de vida para o rei Ezequias. Rei Ezequias foi o rei, foi pai de Manassés e avô de Amon, tá? Então, aqueles 15 anos já estavam determinados por Deus. Mas Deus quer o que com a gente? Que nós tenhamos intimidade com Ele, que nós viemos aclamar ao Senhor, fazer petições. Então, aqueles 15 anos já haviam sido determinados por Deus. Tanto é que quando o rei Ezequias vira para a parede e ora, Deus manda o profeta dele voltar, Isaías, e fala com ele que daria mais 15 anos a ele. Aí nasceu seu filho Manassés. Então, a oração é a mola propulsora de todos os milagres. É o que antecede os milagres. Não que a oração tenha poder, mas é que Deus usa as nossas súplicas e orações para que nós tenhamos intimidade com Ele. Porque o nosso pedido, se Deus colocou na gente essa vontade de orar, é porque Ele vai fazer esse milagre. Eu não sei se Manassés orava pelo filho dele. Não sei se Deus colocou essa vontade, esse querer, esse efetuar no coração de Manassés. Mas Deus colocou esse querer, esse efetuar no coração de Ezequias, para ele orar, e Deus ia dar 15 anos a mais a ele. Assim, somos cada um de nós no casamento. O que vocês estão fazendo? Estão desistindo? Se vocês desistirem, é que realmente todos da sua casa não serão salvos. Nem o cônjuge que foi, nem os seus filhos que não são tementes ao Senhor. Vocês têm que perseverar nas orações. E nós podemos encontrar aqui, agora que eu achei, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Aí eu vou perguntar a vocês. Sim, Atos 16:31 diz: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e todos de sua casa. Inclui o cônjuge, aquele que é o descrente que resolveu se apartar, ou até os filhos. Qual é o desejo que vocês têm no coração? Eu estou fazendo essa pergunta para vocês.
é que Deus perdoe o pecado do cônjuge de vocês, que era um descrente, que resolveu se apartar, para que ele venha crer? Vocês estão pedindo a Deus para que Deus dê a eles o Espírito Santo, para que eles sejam salvos, eles se arrependam dessa segunda aliança, ou se arrependam de ter se divorciado, mas para que volte para o casamento de vocês? Vocês estão intercedendo pelos filhos que estão no mundão? Esse é o desejo que vocês têm? Pois é, essa certeza que vocês podem ter, que Deus vai conceder essa salvação a eles, porque Deus colocou esse desejo no coração de vocês. Por isso que muitos casamentos não serão restaurados. Por isso que muitos filhos, como Amon, não serão salvos. Porque vocês não estão perseverando em orações, vocês não estão crendo. Porque nós podemos encontrar em Hebreus capítulo 11, vamos lá, Hebreus 11, será que eu vou achar rápido aqui? É para cá. Hebreus 11, 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Para terminar, meus amados, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem dá a fé a gente é Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que os buscam. Quem é que faz vocês buscarem a Deus? Pois é Deus que efetua em vocês o querer e o realizar de acordo com a boa vontade de Deus. Filipenses 2:13. Se vocês estão intercedendo pelo cônjuge, pelos seus filhos, pelos de sua casa, essa é a fé que vocês têm. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fiquem os irmãos na paz de Senhor Jesus.